Fala pessoal, estamos aqui para o terceiro episódio do Pode Falar, onde a gente abre para debate e democratiza o discurso. E como você sabe, o Pode Falar funciona de um jeito diferente. Cada episódio é um tema, cada tema convidados especiais que ajudam a alimentar uma conversa saudável sobre o Brasil, geopolítica, a política internacional, as políticas públicas, economia, justiça e até novas ideias. Hoje vamos trazer um tema que tem tido uma repercussão nacional e internacional de muito interesse para as próximas eleições, que é a importância de uma juventude líder. E para isso eu tô aqui com um grande nome para conversar comigo, Pedro Oliveira, 20 anos, nordestino, conselheiro de Estado da Criança, Sociedade Civil do Mercosul desde 2020, vice-presidente do Conselho da Fundeb, presidente do MOVE, e é que é sinal de que temos aqui alguém que é mais do que importante, como um jovem líder, extremamente importante para nossa pauta. Fala comigo, Pedro, seja muito bem-vindo para o nosso debate, para o nosso podcast. Fique à vontade. Olá, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Arthur, pelo convite de estar aqui. E é importante, antes de tudo, e antes da gente começar, dizer que a juventude já é líder, né? A única coisa que falta são as oportunidades. Então é por isso que nós estamos aqui para discutir, de fato, a política como instrumento de oportunidade e de oportunizar as oportunidades já existentes. Porque quando nós falamos sobre juventude líder, nós falamos sobre a juventude ativa na política, ativa na sociedade e ativa no dia a dia. Perfeito, perfeito. Para a gente começar a puxar nosso bate-papo, nada melhor do que conhecer um pouco mais o Pedro Oliveira, né? O que fez Pedro Oliveira se interessar pela política? O que trouxe Pedro Oliveira até aqui, com esse histórico super avantajado que a gente pode trazer com honra para esse debate? O que trouxe? O que fez assim o Pedro Oliveira se interessar pela política? Quem é o Pedro Oliveira que a gente tem hoje, né? Que eu já conheço há bastante tempo, vi ele se moldando, vi ele crescendo. E é um baita exemplo para muitos jovens hoje em dia. Fala um pouquinho desse ponto pra gente. Então, Arthur e os demais, é interessante frisar que toda história da juventude começa com duas questões. A primeira, com a violação de direito, a segunda, com o despertar da vida sobre a questão da comunidade. Como não sou diferente nem único ou extraordinário na sociedade, com 8 anos de idade eu fui vítima de uma violência sexual em uma escola, onde a escola me pôs como vítima, aliás, como culpado, né? Então, não vou entrar em detalhes porque nós já sabemos o contexto do abuso sexual, da exploração sexual no nosso país, que infelizmente é trágico, é ultrajante, mas enfim. Segundo os dados brasileiros, é raro uma criança e adolescente vítima de violência sair com vida de um cenário de abuso. E eu tive essa oportunidade de ser um dos índices das pessoas que saíram com vida. E aí, com 10 anos de idade, deu na minha cabeça a seguinte questão: eu posso fazer mais, eu posso ser mais, porque eu sou do sertão de Alagoas. No sertão, nós só temos a visão de três coisas: trabalhar no mercado do tio, trabalhar na horta da mãe ou do pai, ou você simplesmente não estudar, não fazer nada. Ser o neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Então eu resolvi fazer diferente. Eu entrei numa escola, sou o primeiro da minha família toda a entrar numa faculdade, curso de direito. Então, a política na minha vida, ela não surge como uma necessidade, mas ela surge com um objetivo, o objetivo de fazer diferente. Porque quando nós falamos sobre a inserção de jovens na política, nós falamos de dois tipos. A inserção de jovens que entra por necessidade e a juventude que entra por um objetivo maior. Que necessidade é essa? Eu necessito fazer mais pelo meu dia a dia, pela minha comunidade. O objetivo é eu vou fazer algo pela minha comunidade. Porque nem sempre a tentativa de fato gera algo legal. Mas quando você tem um objetivo traçado na sua vida, não importa o rumo que ela ganhe, uma hora ou outra você vai concretizar aquilo que você tem como objetivo. É o que a gente diz de sonho, né? E aí tem uma frase muito legal que eu sempre digo a todo mundo que fez eu entrar na política. É que o impossível é apenas uma frase que tem um contexto, mas o possível é você fazer acontecer. Então eu sempre gosto de dizer que o impossível ele não existe a partir do momento que existe juventude que tem um objetivo. Se a juventude tem um objetivo, o impossível se torna uma palavra, o possível se torna ação e a realidade se transforma. Então eu sempre gosto de dizer que a realidade é moldada de acordo com os objetivos da sociedade. Se a sociedade tem um objetivo, até o corrupto está preso. Ou a gente sonha em ser preso, né? Então são contextos diferentes que nos tornam seres melhores. E eu sempre gosto de dizer que o Pedro Oliveira, ele não entrou na política, a política entrou nele. Num fator simples de dizer que, tipo,
A vida me fez ser político e eu me tornei político pela vida. É, é um contexto muito simples quando eu vejo a realidade do meu estado, onde crianças e adolescentes estão vivendo em um cenário de violência, e aí eu englobo todos os tipos de violência, e eu posso ser um porta-voz dessa juventude que é vítima ou testemunha de violência, para dizer que existe um objetivo maior que não é a violência, que é uma vida segura, uma vida digna, uma vida com direitos básicos e fundamentais. Só que a juventude ela não tem o poder da caneta. A juventude tem o poder da ação. Infelizmente, nós dependemos daqueles que fazem a política acontecer. E eu sempre gosto de frisar, a juventude ela é política, mas nós não fazemos a política, porque a política quem faz é quem tem o poder na caneta. Mas nós temos a consciência da democracia, e democracia é votarmos. Então, a partir do momento que a sociedade ela elege pessoas indignas de ocuparem cargos políticos, nós teremos uma política que não é coerente com as pautas da juventude. Ela é coerente com as pautas da corrupção, da tragédia, das mesmices, do passado e da velhice, quando o Brasil ainda era República Velha. Então é interessante nós frisarmos tudo isso, Arthur. Não, com certeza, né? Faz todo sentido quando você traz a pauta de que a juventude ela não tem a caneta, né? Então ela mobilizada faz política, né? Mas ela não é em si a dona proprietária das decisões políticas. E isso eu diria que é um ponto muito triste, até pelo que você trouxe agora, que é um fato, né? Existem muitos ainda da velha guarda, da velha política, e não de idade, tá? Não estamos aqui trazendo a velha guarda somente como idade. Pode até ser esse ponto, né, que eu, pelo menos, presenciei no estado de São Paulo, a candidatura de um deputado, que eu não vou citar o nome, mas que já foi governador, já foi deputado, já foi candidato a presidente da República e vive, na questões de saúde, completamente aquém daquilo que possa entregar mobilização, trabalho, mesmo que tenha alguma intelectualidade, gente, tem momentos que a gente tem que entender que já deu. Abre alas para uma nova oportunidade. Eu acho que isso que você frisou sobre oportunidades políticas para a juventude ter a tomada de decisão é extremamente importante, né? E aí eu até entro numa pergunta que faz para mim muito sentido para a gente puxar esse debate sobre essa abertura do que é o que fez o Pedro Oliveira se interessar pela política, é se você consegue lembrar o que foi na política que deixou de ser algo, o que fez, na verdade, desculpa. Se você consegue lembrar quando foi que a política deixou de ser algo distante e virou algo pessoal? Você diria que foi ligado a essa área da juventude? Você diria que teria outra área, uma hora mais decisória? Mas o que deixou ali o Pedro ser tão mobilizado a ponto de falar, não, a política deixou de ser algo só distante, que eu só voto de 4 em 4 anos para prefeito, para vereador, enfim, mas vai ser algo pessoal. Eu vou buscar essas oportunidades, mesmo que eles não me deem, como você falou da velha guarda, mas eu vou buscar as minhas oportunidades, porque o impossível não existe. Isso é muito simples, Arthur. A partir do momento que eu tô na rua e eu vejo que a UBS, a Unidade Básica de Saúde, um mercado, uma pista, um asfalto, um paralelepípedo, um poste, uma lâmpada LED, ou até mesmo a energia, é apenas política pública feita por pessoas que estão podendo a caneta, eu entendo que o é muito mais do que eu ir num colégio, numa urna eleitoral e resistir meu voto. A política é além. Só que o campo de visão que é nos dado enquanto jovens, sujeitos de direito, é justamente aquilo: 16 anos o voto é opcional, 18 anos o voto é obrigatório. É apenas isso, depois disso não se fala mais. Não se fala mais em política. A política é restrita ao quê? A um conjunto político de familiares. Quando você traz que a velha guarda ocupa a política, eu ainda repito e coloco mais coisas. A velha guarda ocupa a política e as famílias também ocupam as políticas. Porque quando a gente vai a estados pequenos ou municípios pequenos do interior, sertão, que sai da região metropolitana e daquele cenário lindo que nós vemos o quê? Aquela família onde 10 vereadores, todos são primos, o prefeito é pai desses 10 primos e a esposa do prefeito é vice-prefeita. Então nós temos essa realidade, esse conjunto normativo padronizado no nosso país,
que é totalmente ultrajante e nojento de se ver. Então não é que a juventude ela está desinteressada na política, mas é que a juventude só vê isso todas as vezes. E aí quando vem aquele famoso político que tem aquele discurso que é diferente, ele não é diferente. Porque a política é restrita aquilo. A política é compra de voto, entrou na Câmara, ou você é oposição e é morto, ou você é a favor e tem seus projetos de lei aprovado. Então aqui nós não estamos falando apenas do desinteresse político de jovens, mas nós estamos falando de representantes jovens em assembleias e câmaras de vereadores e deputados que não têm o poder da caneta porque eles são oposições. Então a gente tem um complexo político muito extenso. Então quando a gente fala sobre desinteresse político, não tem nenhum vereador, nenhum parlamentar federal que de fato consiga aprovar um projeto de lei na Câmara ou na Assembleia Legislativa dos nossos estados ou da Câmara Federal, porque não há interesse político. Os partidos não têm como pauta a juventude. Aliás, e me permita dizer, eu posso parecer muito hipócrita dizendo isso, mas a maioria dos partidos políticos estão interessados em criar movimentos estudantis ou juvenis para ocupar organizações nacionais que fazem congresso, porque tem dinheiro e tem movimentação financeira. E quem ocupa essas organizações nacionais, como a UNE, a UBS, a ANPG, ocupa também ministérios, ocupa cargos em conselhos nacionais. Então é muito fácil dizermos que a política não é voltada à juventude. Sim, não é voltada. Mas não é voltada porque há a força política por trás. Porque quem faz a política é quem tem a caneta. Então, quem tem a caneta, se não quer trabalhar em prol da juventude, automaticamente a juventude é excluída. Então, nós falamos de um conjunto que eu digo que é uma roda viciosa. É tipo vício. Não tem um vício? Por exemplo, por que o tráfico não é extinto? Por que a violência não é extinta? Por que tudo não é extinto que é de errado? Porque não querem, tudo dá dinheiro, tudo gera dinheiro. Quem pode Tudo. acabar, né, não acaba. É simples. Justamente. Então aqui nós não estamos falando de candidato A, candidato B, lado político C. Nós estamos falando apenas de que a política atualmente ela é voltada aos ricos e super ricos no nosso país. Ela não é voltada à vulnerabilidade social. É muito raro nós vermos um parlamentar falar das facetas juvenis. Que facetas juvenis? Não é juventude, são juventudes. Não é população, são populações com S. Porque nós estamos falando de juventudes que são diversas, de populações que são diversas dentro de um país que é quase continental. Então nós temos a juventude indígena, a juventude quilombola, a juventude periférica, juventude LGBTQIAPN+, que se essas pessoas falarem e forem contra o sistema, são mortas. Por quê? Bala perdida. Bala perdida que tem endereço, casa, que tem rua, Como que tem até dizemos no Rio de lugar. Janeiro, bala achada, né? Bala perdida. Justamente, a mesma coisa é a política. A política ela não é perdida, não é voltada a um desinteresse. Quem tem o poder de fazer, faz justamente porque quer. Não é porque não tem oportunidade de fazer. Se eu tenho o poder de assinar, eu tenho o poder de determinar. Então, se eu tenho o poder de requerer uma LED na rua de uma pessoa e eu não faço, é por quê? É simples, não quer. Desinteresse. Não, e assim, você comentou sobre os congressos nacionais. Você considera que. Não sei se você vai ter a mesma visão, mas eu vi e participei de algumas mobilizações nas eleições de 2022 que estranhamente sumiram, né? Existiam mobilizações, e eu não estou falando aqui também de lados, eu não estou dizendo quem apoia o governo A ou quem apoia o governo B, mas existiam mobilizações da juventude e da militância política, né, independente do lado, muito maiores. E quando você fala sobre estarem lá, mas ser o interesse financeiro de quem está lá porque tem gabinete, porque tem indicação, porque tem ministério, tem secretaria, a gente pode dizer que parte da juventude que tem chegado no poder, ou na parte mais ampla do que a juventude poderia fazer de bom para quem está vindo, tem se vendido, tem feito parte da velha política. Porque quando o governo não a mim privilegia, eu sou contra, sou oposição, faço movimento, vou pra rua. Mas quando ele me beneficia, quando eu tenho uma indicação, quando eu tenho um gabinete, quando eu movimento uma verba, aí já a partir daí já não bato, já não vou encontrar erros, eu vou estar ali aplaudindo, vou estar ali levantando pauta e vou deixar de mobilizar. Eu, pelo menos, enxergo que de 2022 para cá tem tido essa queda bruta
em mobilização da juventude, se posicionando sobre o governo, sobre leis, enfim, sobre pauta, sobre o Brasil. Eu tenho enxergado essa mobilização, né? Essa falta de mobilização. E até para complementar já para o que vai vir para o nosso debate, né, para as próximas pautas, a trajetória do Pedro, você considera que é uma exceção ou ela poderia ser a regra se a juventude fosse mais estimulada a liderar? Não com esses casos que a gente acabou de ouvir aqui. Então, assim, a verdade ela não é absoluta. A minha história ela também não é a melhor. Por exemplo, eu poderia não ter sido vítima de violência, ou eu não poderia ter recebido tantos nãos ao longo da minha vida. Só que assim, é também a juventude ter a visão de que os nãos nos fortalecem, de que os nãos são apenas palavras, elas não são ações. Porque se você está vendo um problema enquanto jovem, que não há uma solução concreta do município do poder público, e você está vendo as ferramentas na sua cabeça de que pode conseguir resolver, é só você resolver. Não precisa ter uma palavra afirmativa. E aí eu sempre trago o contexto da diversidade. Por exemplo, quem é jovem LGBTQIA+, não espera a aceitação de terceiros. Ele simplesmente é porque é e nasceu sendo. Então, se você se entende sendo quem você é enquanto ser humano e sujeito de direito, e você vê um problema na sua localidade ou sociedade como um todo, e você tem uma ideia para mudar, simplesmente faça. Não espere atitude política, porque o tempo está se passando. O Brasil tem lá quantos anos de proclamação da República? Desde da invasão, nós já temos de sei lá quantos anos. Mas nós sempre falamos sobre a velha política, a velha guarda, os velhos fazem. Os velhos não fazem, o tempo já passou. O que se espera são 7 palmos de terra abaixo do chão, assim como todo mundo vai. A questão é que a velha guarda e a última geração que veio antes da atual destruiu o mundo que nós vivemos. É por isso que tem a Amazônia de pé, é por isso que os povos indígenas resistem, é por isso que os povos quilombolas e os povos tradicionais resistem. Nós não vivemos, nós resistimos. Então, se a velha guarda teve tempo para salvar o mundo e não salvou, cabe à nossa geração fazer isso. Porque nós não estamos falando apenas de oportunidade, ou oportunizar, ou democratizar, redemocratizar um país. Nós estamos falando sobre uma estrutura mundial. A juventude ela não tem oportunidade em qualquer lugar. Obviamente que o Brasil é avançado porque tem o Estatuto da Juventude, porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que rege os nossos direitos e deveres. Mas, Arthur, quando nós falamos sobre realidades como a do Rio de Janeiro, onde o único campo de visão da juventude é o tráfico de drogas ou aviãozinho, nós estamos falando sobre uma realidade que o Estatuto da Criança e do Adolescente não chega, onde a política pública não existe. Porque se nós falamos que todos os dias há guerra de facções contra a polícia, a juventude fica onde nisso? Ninguém sabe. Por quê? É mais fácil eu comemorar um jovem que está fazendo algo errado do que roubando, por exemplo, do que eu dizer que a sociedade é errada a partir do momento que um jovem morre por vítima de tráfico. É muito fácil dizer, é melhor o jovem estar no sinal pedindo esmola ou vendendo jujuba ou amendoim do que eu olhar para o sistema e dizer, putz, o que eu estou fazendo de errado? Porque a juventude está morrendo. É muito mais fácil. E aí nós entramos num outro tópico que eu gosto muito de tocar, o ego social. O ego social. O ego social é a mesma coisa do adultocentrismo, é você se achar no meio de tudo e da vontade de todos. O mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos uma estrelazinha uma estrela solar onde tem planetas ao nosso redor. Nós somos nada. Se nós morrermos, não vai mudar nada na nossa vida. Então, respondendo a tua pergunta, eu sempre gosto de dizer que a verdade ela não é absoluta. Cada um tem sua história. Mas é só você pegar a sua história e transformar em útil. E não apenas em luta, em sacrifício, mas pegar a tua história e inspirar outras pessoas. Porque para mudarmos a realidade da juventude, nós precisamos de líderes jovens que peguem suas histórias e transformem em alicerce para a transformação. Não é sermos líderes e presidentes mundiais, mas é sermos inspirações e espelhos para outros jovens. Espelhos a partir do momento que eu posso dizer, Arthur, eu consegui, você vai conseguir. Eu presido uma organização, você também pode. Cara, eu transformei o meu estado, tu também pode transformar o teu. Não é dizer, vem na minha que nós iremos conseguir, isso não é papel de líder.
Isso é papel, sei lá do quê, mas não é democracia. É A uma, demo... é uma liderança muito disfarçada essa, né? Vem Isso comigo que nós vamos conseguir. Nunca é um jovem a conseguir e a inspirar outros jovens, a nunca trazer pra é. perto, nunca. Nunca. E líder é isso, é você pegar na mão da outra pessoa e dizer, nós iremos conseguir, mas na sua realidade, na sua história, você é o protagonista. Eu sou só apenas a pessoa que vai apoiar você. E é muito disso. E nós vemos nas organizações nacionais, que você citou, por exemplo, esses congressos de mobilização, onde só lutam por ideais superficiais. ProUni é ótimo, SISU é necessário, lei de cotas é maravilhoso e magnífico, mas isso não é o suficiente para revertermos as desigualdades sociais que a juventude vive. SISU e ProUni são extraordinários, mas não coloca 100% da juventude negra, periférica, vulnerável, pobre dentro de uma universidade. Não coloca. Porque infelizmente tem ricos que usam o SISU e ProUni como desculpa para dizer que estudou durante o ano todo para ganhar nota máxima no Enem. Então, por enquanto que tivermos esse olhar injusto, nós teremos uma juventude injusta. Não injusta entre si, mas um sistema injusto para a juventude, revertendo os polos. Não, e muito desses fatores e motivações que a gente tem nesse desinteresse que é gerado na juventude, que aí já vai um ponto da minha opinião, eu acho que o desinteresse que possa existir na juventude política e não política é gerado por descrédito de instituições, né, que vem da parte da corrupção, a lentidão, a burocracia, a polarização tóxica que a gente vive hoje no Brasil e em diversos pontos do mundo, né, porque eu acho que o Brasil ele é muito levado pela maré. Né? A gente começou com uma polarização muito grande, a gente viu em 2016, 2015, né? A gente viu a polarização que surgiu nos Estados Unidos entre Trump e Biden, e depois surgiu na França com Macron, a extrema esquerda e a extrema direita, e aí veio surgindo, a partir de agora é só quem vence, a direita ou a esquerda. Se você dá um Google, você consegue ver se a direita ou a esquerda governa mais, tem mais governo no mundo. Então essa virou a pauta. Essa polarização tóxica virou a pauta. E a gente é carregado para essa maré. Né? A gente tem a falta de representatividade jovem nos espaços de decisão. E aí eu concordo muito com um ponto que você disse, que é pela aquela liderança disfarçada, que eu boto liderança com muitas aspas, que traz sempre pro vem conosco fazer a diferença. Nunca é, poxa, você tem um projeto, né? O Pedro, ou o Juliano, o fulano, tem um projeto. Por que a gente não ajuda o projeto do Pedro? Não, vem conosco. Então, traz o seu projeto, bota a minha imagem no seu projeto, que na próxima eleição eu vou ganhar, entendeu? E aí o seu projeto ele vai ter mais valia se ele tiver comigo. Então essa falta de representatividade nos espaços de decisão consegue minar a juventude que traz novas ideias, a juventude que proporciona novos espaços, né? Porque o Pedro é presidente, fundador do Move, mas existem também muitos outros movimentos. E esses outros movimentos, assim como o Move, conseguem gerar espaços, conseguem, mas até onde? Qual é o limite desses movimentos? Porque no momento que alguém barra, ele tem a possibilidade de, com sua liderança, barrar o crescimento de toda aquela ala. Se ele chega para um deputado, vamos dizer assim, e fala, olha, esse movimento já veio conversar comigo, não presta, não serve, eu não gosto desse cara. Ele já consegue minar a oportunidade e o espaço que aquele movimento estava criando. Então a falta de representatividade, da gente poder chegar numa câmara, numa assembleia e contar com um cara que, pô, esse cara aqui ele tem bancado diversos e diversos movimentos, não no quesito financeiro, mas no quesito de representatividade. Porque às vezes a gente vai para uma reunião numa assembleia, a gente vai para uma reunião com um chefe de gabinete, com um deputado, com um vereador, quando é mais próximo, e eles já ficam esperando a gente pedir dinheiro, né? Parece que tudo se vende. Não, a gente às vezes quer É assim, Arthur, representatividade. desculpa até te interromper, mas existe uma outra coisa. Tem muitos que acham que é dinheiro, mas quando você vai pedir um favor, até mesmo algo que é dever do parlamentar, a primeira coisa é, se filia ao meu partido? Aí a gente faz. Então são esses tipos de coisa aí, jogando no ar. Sim, 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 sim. É por isso que a falta de representatividade no espaço de decisão. Porque eles vão minando os jovens. Chega um jovem, se filia ao meu partido. Aí se você se filia, você fica quem? Que aí você fica à mercê daquele partido, à mercê daquelas decisões, à mercê daquela opinião, né? Eu também trago como um ponto desse desinteresse que é gerado na juventude. Eu acredito que a nossa educação política ela é muito deficiente, ela é muito distante da realidade, né? Porque se você for buscar
O que, que a escola hoje nos ensina? E eu nem vou pro lado da militância sobre educação, tá? Eu nem vou falar sobre a nossa grade curricular. Não é sobre isso que eu quero tratar. Mas educação política, educação da vida real. O que, que o jovem sai da escola ou da faculdade sabendo sobre os impostos que ele paga, sabendo qual é o valor real que ele paga nas compras que ele faz e que tudo isso é influência da política. Porque se você chega hoje num jornal, na rede social e fala assim, não, tudo é política. Tem gente que não acredita. Tem que falar assim, não, nem tudo é política. Não, meu senhor, tudo é político. O arroz que você compra é político, porque o valor ele é equivalente a uma reação política, ele é equivalente a uma decisão política. Então, essa educação política ela é muito deficiente. Tem gente que acredita que o presidente foi abduzido por OVNIs, né? E é outra pessoa lá, sabe? O que, que faltou na infância dessa pessoa para ela entender que política se trata sobre narrativa? E que a narrativa leva a essa falta de representatividade jovem que, consequentemente, gera um desinteresse, né? E quando a gente fala até sobre economia, é muito fácil falar dizer que a nossa juventude está sobrecarregada para sobreviver, né? O engajamento político tem diminuído, né? O menos engajamento político, então para qualquer movimento que a gente precise de uma ajuda, que a gente precisa de um incentivo, seja ele financeiro ou que seja um post, a juventude ela tem que fazer um movimento, né? E quando eu digo movimento, eu nem digo de instituição, eu digo de braçal para conseguir sobreviver, para conseguir fazer o movimento institucional dar certo, para conseguir fazer o projeto dar certo, né? Porque a economia é instável, a gente tem menos engajamento, a gente tem menos palco, menos possibilidade. E eu acho muito interessante pensar que, por exemplo, também a Unesco, em 2022, divulgou um dado, né, que os jovens eles representam 42% em média da população mundial. E apenas 2%, de 2 a 3%, que eu acho que era 2,8%, 2,6% dessa população, desses jovens, são parlamentares no mundo. 2% de jovens com menos de 30 anos são parlamentares no mundo. Isso faz com que a gente leve a falta de representatividade, a educação política deficiente. Você acredita, por exemplo, que esse desinteresse é natural ou ele é construído por um sistema que marginaliza esse jovem? Como você citou o exemplo do Rio de Janeiro, que se trata sobre tráfico de drogas, se trata sobre bala perdida ou bala achada. Esse desinteresse ele é natural ou esse dado da Unesco ele é muito relevante para provar que a juventude ela não tem espaço. E não porque ela não quer, mas porque ela é minada quando vai chegar na velha política, vai esbarrar na velha guarda, vai esbarrar naquele cara que tem a caneta, e isso é o suficiente para derrubá-la. Então, a política ela é muito burocrática em todos os aspectos possíveis. Em todos os aspectos possíveis. Quando nós falamos que o mundo ele vive uma complexidade geopolítica dominatória, em que sentido? Onde só discute direita e esquerda, onde nós temos a infiltração das fake news em modo exacerbado até demais, nós entendemos que pessoas veem Jesus no pé da goiabeira. Nós temos pessoas que acreditam que pedir intervenção militar é a melhor saída. Nós temos pessoas que pegam o telefone, ligam a lanterna, apontam para o céu para ETs virem dominar o mundo. Nós temos essas realidades que, ao vermos, a juventude pega essa visão e pensa: putz, eu estou me inserindo aonde? No hospício. Quando não é isso, o caminho é muito fechado e estreito. Por exemplo, audiências públicas discutem o quê? Nada de útil. E quando é útil, é cessada, não tem direito à voz a população. Quando nós ouvimos sobre política, nós ouvimos a questão apenas de fiscalizar como papel do parlamentar ou do legislador. Não é apenas fiscalizar, é também você propor. Porque quem executa é o chefe de Estado ou do município ou da União como um todo. Mas quando nós falamos sobre legisladores, trazendo um enfoque no que você traz, a gente vê o quê? A gente vê justamente aquilo, a velha política dominando. Discursos de ódio, discursos distorcidos, discursos que não condizem com a atual realidade que nós temos. A partir do momento que um parlamentar sobe na sua tribuna para dizer que pessoas com autismo
ou mães que têm filhos atípicos são porque pecaram quando jovens ou que são castigados por pecado dos seus pais, nós entendemos que a política não é isso. A política não é isso. E não é que pessoas com autismo ou com deficiência ou LGBTQIAPN+, não existiam há 50 anos atrás. Existiam. O problema é a tecnologia, é a ciência, é a internet. Hoje nós divulgamos. No passado nós não divulgávamos, porque era tudo por carta. Cartinha, SMS, Orkut. A galera estava preocupada em se namorar. Hoje em dia nós temos problemas reais. Não que naquela época não tinha, mas naquela época era uma balinha verde, com um teor de doca muito baixo. Era mais apagada. Isso, hoje em dia, são becos e vielas, ruas gotas, onde não é balinha verde, é uma pedra, literalmente. Então nós não temos o passado como experiência, nós temos o passado como base para a realidade. Se o passado não tiveram como intervir, o atual tem que seguir como base. Não é pegar o que fizeram no passado para repetir, não vai dar certo. Por quê? Nós temos. E aí eu vi o episódio anterior. Houve presidentes da República que foram eleitos usando a máquina que nós temos atualmente. Não a máquina do dinheiro, mas a máquina digital. O digital como um todo. Então, se nós usamos o digital para eleger os nossos representantes, por que nós não usamos o digital também para cobrar coisas necessárias? Por que nós não usamos o digital para denunciar amarrações que são feitas? Quando eu digo amarrações, é aquele complexo que é fechado e não se abre. A juventude, ela é muito interessante dançando TikTok. Nós ficamos o dia todinho passando no TikTok. Mas é muito raro nós vermos pessoas que explicam sobre a geopolítica local. É muito raro nós vermos pessoas no TikTok, no Instagram, que explicam sobre a política como um todo. Então, quando você traz essa questão da geopolítica dividida em interesse, nós vemos nos meios digitais, que é a maior rede agora, né, o maior complexo onde a juventude está localizada, que o desinteresse é real. O desinteresse é real. Há algum tempo, em 2015, 2016, estourou-se a onda que quem era famoso era quem tinha mais de 10 mil seguidores no Instagram. Hoje em dia isso não é mais métrica, porque eu posso comprar seguidores. Então hoje a métrica de você ser influenciador é o quê? Não tem uma definição concreta do que é ser influenciador digital. Mas nós temos a métrica de que quem é corrupto. Todos nós chamamos o lado esquerdo ou o lado direito de corrupto. Ótimo. Mas quem é influenciador? Influencia em quê? É jogo da bet? Então a gente vê que a juventude hoje, ela tá entre a cruz e a espada. Ou a juventude é vista como um bicho, um vampiro que tem medo da cruz, ou nós somos vistos igual vampiros que tá no meio de um mar, com a espada nas nossas costas e tubarões no mar. Então, eu ia até falar assim, será que os jovens, eles não acreditam mais na política? Você olha pela sua convivência no Conselho da Criança, pela sua convivência com os jovens no movimento, nas participações que você teve presencialmente com diversos e diversos adolescentes, crianças, jovens, você acredita que eles não se veem mais na política ou eles não acreditam nela? Então, essa é uma pergunta muito interessante. E aí eu vou usar como exemplo um evento que eu fui, composto por jovens e por crianças. Foi recentemente no Maio Laranja, que é a campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, aqui em Alagoas, aonde uma pessoa pega o microfone e me faz a seguinte pergunta: Pedro, meu pai ele foi morto por tráfico. Minha mãe foi morta por câncer. Morreu por câncer. Atualmente eu tenho 21 anos, sou jovem aprendiz do Senac. Acho que todos os estados têm um Senac ou Grupo S. Contudo, a minha visão de vida futura é muito limitada. Qual é o conselho que você dá? Aí, uma pergunta que eu sempre gosto de me fazer quando eu vou para eventos como esse é o seguinte: quantas pessoas que estão na mesma realidade que esse indivíduo estão no auditório? Ou estão nas nossas comunidades, ruas, comércios, centros, escolas, faculdades? São muitas. E por que eu trago isso? Porque a partir do momento que nós temos um SUS, que deveria ser de todos e não é, a partir do momento que nós temos como direito uma educação de qualidade que não é de qualidade, a partir do momento que eu tenho leis que combatem crimes que não combate,
Aí eu reviro a pergunta. Será que a juventude que não está interessada ou é a política que não está interessada na juventude? E aí é interessante separar esses dois porque você já foi de movimento social, ainda é. São muitos movimentos sociais formados por jovens, inúmeros, inúmeros, em todos os lugares. Mas qual é o político que é parceiro deles? É raro ter um. Qual é o partido que apoia esses movimentos sociais e não movimentos partidários juvenis? São raros. Pouquíssimo, se não quase nenhum. Qual é o político que dá emenda a organizações sociais juvenis sem pedir um favor em troca para a eleição que vem? É raro. E aí, o que é interessante deixar nesse episódio, pegando um gancho do episódio anterior, é o seguinte: a juventude ela quer a política. A juventude ela quer cargos eletivos, porque se não quisesse, não teria movimentos sociais, não teria ações sociais. A juventude nem sequer ia para a escola, porque o futuro todos nós temos sonhos em ser advogado, juiz, médico, promotor, o que for. Mas se a política fosse da juventude, o índice de 2% da Unesco seria bem maior. Bem maior. Então aqui nós não estamos falando de cargos eletivos ou da juventude nem, que eu odeio essa palavra nem estuda, nem trabalha. Enfim, mas nós estamos Isso falando, foi dito num debate presidencial, vale dizer. com Um debate certeza, presidencial, o intelecto dos presidenciáveis. inclusive péssimo, né, esse debate, que eu entendo aí qual foi, né? A partir do momento que nós temos um padre, trazendo esse contexto, um padre disputando uma eleição, um ex-presidiário disputando a eleição, um cara miliciano disputando a eleição, ou uma mulher que é totalmente louca e fora de si disputando a eleição presidencial, e aí, pela minha fala, dá-se a entender que eu não estou protegendo nenhum dos lados, porque todos são errados de maneira igual, ou alguns piores, dá a entender que nenhum desses debate a juventude. Por exemplo, o debate presidencial, qual falou sobre juventude? Nenhum. É, eu fico esperando sair naquela bolinha do Bonner, quando Uhum. ele puxa, olha, a pauta é saúde, a pauta é educação, a pauta é segurança. E esse ano foi interessante, por um lado, que eles trouxeram pauta de rede social. Então, tipo assim, eles trouxeram pauta de, a pauta é o que você vai fazer com o PIB brasileiro. A pauta é PIB. Então, tipo assim, uma coisa mais aquém. Porque antigamente era só saúde, educação, segurança, trabalho. Hoje em dia já trazem, PIB, uma coisa mais econômica. O que você vai fazer com o déficit brasileiro, déficit fiscal? Eu achei isso interessante, mas ainda faltou isso que você falou. É, mas aí é Faltou interessante juventude. trazer essa fala tu sua, porque educação, saúde, juventude, saúde, educação, o que for, as outras temáticas. Aí eu te faço a pergunta, a juventude tá onde? Em tudo. A juventude ocupa o quê? Todos os lugares. Usuários do SUS é quem? Juventude. Usuários de um CAPS? Juventude. Usuários de uma escola, faculdade? Juventude. Por mais que tenha um EJA, Educação de Jovens e Adultos, a juventude é um número superior a tudo. Nós estamos falando de um público que é imenso no nosso país. E o último dado eleitoral do TSE mostra que a juventude se superou na eleição. Foi superada em todos os níveis. Então, a partir do momento que a gente vê esses números e o número de jovens eleitos não condizem, não batem, não se chocam. São em caminhos reversos. Então, é muito disso. E essa fala de a juventude é nem estuda nem trabalha é simples, porque não há oportunidade. Quem mora no sertão a quase 4 horas da região metropolitana, por exemplo, o Rio de Janeiro, os municípios que ficam longe da região metropolitana ficam horas de distância, não é apenas minutos, são horas. Então, esses municípios que não têm escola, porque pasme, aqui em Alagoas ainda tem municípios afastados da região metropolitana que não têm uma faculdade. É necessário a juventude pegar um ônibus caindo aos pedaços, pegar a estrada para ir para Maceió, capital, para estudar uma faculdade. Então será que é mais fácil eu ficar na minha casa, trabalhando no mercadinho do tio, que normalmente é Mercado Três Corações ou Mercado Nossa Senhora, né? Normalmente, ou é mais fácil eu pegar um ônibus, passar 4 horas para estudar, mais 4 horas para voltar e mais 5 horas na faculdade? Vai ser o mercado.
Então são coisas como essa. Então não é que a juventude seja nem-nem, é a política que é nem-nem. Ela nem quer e nem faz. É É porque nem-nem. em países de desenvolvimento como o nosso, mais da metade da população tem menos de 30 anos. Né? Então a juventude está na linha de frente de diversas mudanças políticas. A gente teve no Chile a nova Constituição, né? Mais para longe, a gente teve pô, no Sudão a derrubada da ditadura, no Irã os protestos que foram liderados por mulheres jovens. Eu não sei se você viu isso, que eram contra a burca, algumas políticas machistas. As mulheres lideraram esses movimentos. Na Ucrânia a gente teve a mobilização civil contra a guerra. Então, assim, a juventude ela tá na linha de frente E no dessas mudanças Brasil, é políticas. necessário citarmos que em 1990, ou antes disso, nasce o movimento Caras Pintadas e Direta Já, que foi quem? Juventude. Que vem da juventude, exatamente. A juventude era a época onde a juventude de fato entendia o poder que tem. Hoje em dia, a juventude ela é separada desse poder por uma política nem-nem. Aí sim, a política nem-nem. Nem quer e nem faz. E os políticos são nem-nem também. Nem quer e nem faz. Porque se quisesse, o mundo seria bem melhor e o Brasil também. Com certeza, E aí nossa. nós trazemos um outro índice bem interessante. A juventude é diversa e tem várias facetas. Ótimo. Mas no México, por exemplo, a primeira mulher a assumir a presidência da República foi ano passado. O Brasil, em todos os nossos anos, só teve uma mulher que assumiu a presidência. Em quantos municípios do nosso país, os quase 6 mil municípios, não é 5 mil e pouco, uns quebrados, não existem mulheres que assumem gestões? Eu trago esse dado porque a juventude é diversa. É, mas a partir do momento que eu vejo uma política que é feita apenas para um e não para todos, automaticamente a política também se torna nem quer nem faz. Porque vai ser o quê? Aquilo mesmo. Ou o pai se elege prefeito, ou o filho se elege prefeito. Sempre. Não, e tem sido consequência a política familiar, né? Porque a gente tá em 2025 e você fala assim, nossa, tá, a Alagoas é governada por família tal há tantos anos. Pernambuco é liderado pela família tal há tantos anos. Ceará é governado pela família tal há tantos anos. Mas, se você for puxar, hoje em dia ainda tem famílias que chegaram agora ao poder e já conseguem se perpetuar. E eu não vou muito longe. Na minha cidade natal, que é São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? E eu não tô falando aqui de opinião política. Eu não sei se o prefeito é bom, se o prefeito é ruim, se os filhos são bons, se os filhos são ruins. Eu tô dizendo aqui da perpetuada crescente né, do domínio familiar naquela região. Nós temos um prefeito que se elegeu, né, numa cidade de 1 milhão de pessoas, 600 mil eleitores ali. Nós temos um prefeito que se elegeu com a diferença de 2 mil votos, 2 a 5 mil votos de diferença em 2000 antes da eleição de 2020. Foi 2020, ele se elegeu em 2020. E em 2024 ele se elegeu com 80% contra o mesmo candidato de 2020. Então, de 2 mil de diferença, ou seja, coisa acirradíssima, numa cidade de 600 mil eleitores, ele passou para 80% de votação, ou seja, uma aprovação absurda. Vai da opinião de cada um, Malata é bom, Malata é ruim, não é isso que eu estou trazendo para o ponto. Nesse meio tempo, nós já tivemos o filho dele eleito deputado estadual, o mais votado do município, e não só. Ele foi um dos, se eu não me engano, ou mais, mas ele foi um dos mais votados do estado. Então é uma cidade que tem um poder político. Não é a capital, que é o Rio de Janeiro, mas São Gonçalo tem 1 milhão, é, se não me engano, a segunda ou a terceira maior cidade do estado. Então, já perpetuou o poder do pai como prefeito, bem visto, elegeu o filho deputado estadual. E agora, em 2024, o segundo filho entrou pra política, ele só tem dois, o segundo filho entrou pra política, o vereador mais votado da cidade. E é interessante dizer que parece o Power Ranger, né? Parece um anime de Power Ranger, onde a família todinha se veste de uma cor, cada um assume uma pauta e cada um é eleito uma coisa diferente. Porque, no fim, o pai, ou o mais velho da família, vai querer o Senado. É sempre isso, aí vai colocar a tia como vereadora, o primo como prefeito, o outro primo como deputado estadual, o tio como deputado federal. No fim, esse prefeito vai para o senador. É sempre isso, então a gente tem essa mesmice na nossa política, que é isso que você está falando, e aí não é diferente. Maceió é uma dessas. Rio Largo, que é uma cidade do lado de Maceió, a mesma coisa.
e outras cidades também. Então nós não estamos falando apenas de uma complexidade que é ruim para a juventude, mas é ruim para a população. A partir do momento que uma família assuma o poder, para tirar a família, meu amor, só na magia de Harry Potter. E olha lá. Não, e a gente tem uma juventude que você citou o exemplo da Giretajá, mas eu venho até para mais recente. E, de novo, não é opinião política. Jovens lideraram diversos protestos em 2013, que foi o segundo impeachment da nossa república. Não, a partir disso, no caso. Começaram a liderar os protestos de 2013, que fez culminar, no caso, no impeachment, no segundo impeachment da nossa república. Então, jovens lideraram um protesto em 2013, que culminou no segundo impeachment da nossa república, e se engajaram fortemente em 2022 por um resultado que foi constatado estatisticamente que teve grande influência dos jovens. Né? Cerca de 2 milhões de jovens se inscreveram nos últimos meses de registro eleitoral para votar, e a diferença eleitoral presidenciável num país de 200 milhões de habitantes foi 2 milhões. Que coincidência, não é mesmo? Então, assim, não estou dizendo que foram só os jovens que deram a vitória para A ou B, mas é importante pensar no sentido de se a gente está formando uma juventude para liderar ou uma juventude para obedecer. Porque a juventude que nasce, ela quer liderar. Numa certa forma, ela quer estar presente no poder de decisão. Ela liderou protestos, ela lidera mudanças políticas, ela lidera opinião e, assim, quando a juventude vai para a rua, quando a mobilização existe, a gente vê acontecimentos. Né? Como eu falei, existiu um impeachment, existiu uma eleição presidencial, existiu diversas mudanças políticas pelo mundo. Você citou o Brasil, você citou o México, Chile, Sudão, Irã, enfim. Nós temos muita mobilização que culminam em resultados. Mas por que essa juventude que se mobilizou, ela para de existir? Porque a gente está formando uma juventude para liderar ou para obedecer? É um ponto. Como a política internacional pode ser moldada pela nova geração digital? Que aí passando para a parte das redes sociais, que eu acho que é extremamente importante, que é o ativismo digital hoje, né? O ativismo de hashtags. Ele não, vidas negras importam, é uma mobilização real ou uma mobilização a quem? Ou, Vindo da ou, pauta de se a juventude vai liderar ou obedecer. ou a tentativa de influenciar, né? Assim, é muito simples eu dizer que sou influenciadora fit, mas por trás eu ser a pior pessoa que existe, politicamente falando. Então, digitalmente, eu digo sempre que confio desconfiando. Por quê? Ah, a internet tá cruel. Porque nem tudo que é rosto bonito na internet realmente é rosto bonito na vida real. E eu não tô dizendo de beleza. Tô dizendo realmente de caráter e atitude. A partir do momento, é muito bom, a IA tá evoluindo, é muito bom termos materiais, inteligência artificial, tudo evoluindo de maneira megamente descontrolada. Realmente bom, realmente bom. O mundo precisa dessa evolução. Mas a partir do momento que nós sabemos que existem pessoas que têm um má caráter, onde se usa e se aproveita da rede social para coisas terríveis, horrendas e cruéis, nós entendemos que a rede social, além de influenciar, ela também é perdição. Com Ela, certeza. ela também é uma coisa ruim. E aí, quando nós falamos daquela lei sobre controlar as redes digitais, ou restringir ou limitar as redes sociais, nós não estamos falando apenas da questão da liberdade de expressão, da liberdade de usar as redes, mas nós estamos lembrando que tudo há limitação. Eu, como estudante de direito, tenho que falar isso. É muito bom nós usarmos o argumento que eu posso falar qualquer coisa usando e se embasando na lei de liberdade de expressão. Mas a lei da liberdade de expressão, ela se restringe a partir do momento que eu ofendo a individualidade de alguém. Então, se eu uso a rede social como ferramenta de liberdade de expressão, eu tenho que entender que as leis também se aplicam a mim. Não é porque eu vou. Não gosto da atitude da Virgínia Fonseca, porque terminou com o Zé Felipe. Porque eu vou pegar o meu videozinho nos stories e vou gravar um vídeo xingando e esculhambando a garota. Não tem nada a ver. As leis também se aplicam a mim. Então, quando nós falamos sobre a influência digital e as redes sociais como uma política, como uma ferramenta de influenciar, nós entendemos que é você buscar o influenciador que tem a ver com a sua história. E não um influenciador que aplica em você uma história. E é muito o que você traz. É você seguir a sua linha, seu objetivo, ou você obedecer uma linha de raciocínio implicada ou empurrada de goela abaixo a você. E aí tem aquele ditado pré-histórico nordestino que toda mãe já falou. Nossa, você não é igual a todo mundo.
Então, literalmente isso. É dizer, a rede social não é de ninguém, mas também você não é igual a todo mundo. Não é porque a Virgínia Fonseca é bilionária, com 10 que você vai ser. Você pode Não, eu, ser, pode falar. não, eu até trago uma pergunta muito para acrescentar o seu raciocínio, que é o engajamento que esse ativismo digital gera nas redes sociais, ele é superficial ou uma nova forma de fazer política? Olha, essa é uma pergunta complexa agora. Mas eu diria que é superficial. Por quê? A política ela se faz com ações. A rede social ela é mais como uma vitrine, no meu ponto de vista. Ela é um portfólio do político. É tanto que quando a gente escuta, por exemplo, Eduardo Campos ou o prefeito de Recife, né, Eduardo Campos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ir lá no buscar do Instagram Eduardo Campos. No caso, o prefeito é João, né? O pai é João, Eduardo. Eduardo é o pai Isso. que faleceu. João Campos. A gente vai lá e pesquisa. Por quê? É uma vitrine. Por exemplo, o prefeito de Sorocaba. Ele sempre passa no nosso Instagram. Sempre tem um vídeo ou outro. Mas realmente é uma vitrine. É uma vitrine para dizer que ele está trabalhando. Mas, no meu ponto de vista, não existe influenciador político digital. Existe vitrine virtual que são massas, que são top da gente acompanhar. Mas de fato, o ativismo político ele se faz no dia a dia, na ação, num debate. É o que você faz no seu podcast, é debater a política. A partir do momento que nós discutimos e debatemos política pública, nós fazemos política. De modo indireto, a gente gera consciência política. Gerar consciência política, educação digital política, é dizer que a política é de todos. Mas tem que se restringir, porque a democracia, ela se faz indo à urna, votando e vivendo a política no dia a dia. A democracia, a gente não consegue ir no Instagram e votar, simplesmente para eleger nossos candidatos. Porque tem candidatos por aí que tem 10 bilhões, 10 milhões de seguidores e não consegue ganhar uma eleição para vereador. E eu tenho certeza que você vai falar É, depois sobre isso. não, é o que eu ia falar, o ativismo de sofá é meio que inútil, né? Ele pode ser uma porta de entrada para o engajamento real. Mas se não se tornar movimento, se não se tornar prático, como você está citando, não vai existir. Isso é a mesma coisa de dizer que eu tenho um computador gamer e eu não tenho uma placa de vídeo. Não adianta de nada. Nada, não vai rodar nada. Vai rodar nada. Nem Roblox roda direito. Então, assim, é dizer o seguinte. Não sei nem se vai pra reta final, mas eu já vou lançar esse daqui. Que é o quê? A política, ela é nem quer e nem faz. A juventude, ela quer e faz. O que falta são oportunidades. Mas dizer também, para não continuar apenas nas problemáticas, mas na solução, que a juventude precisa ter um acorde de realidade e entender que a juventude não depende de políticos e de terceiros para fazer acontecer. Porque nós temos exemplos históricos no nosso país e em outros países que mostram que a juventude unida faz mais do que um Congresso Nacional. Por exemplo, retomar uma eleição direta por pressão popular ou por pedir o impeachment de um presidente. Então nós temos essas realidades que são reais, que são históricas, que nós estudamos no ensino fundamental, médio, universitário, o que for. Então é dizer que a juventude ela necessita de uma porta, mas não de uma porta pequena, de uma porta que não feche, que não tenha tranca. Porque nós sabemos que muitos políticos entram, e aí não generalizando a negativa, mas muitos políticos entram no poder e realmente geram oportunidades. O prefeito de Sorocaba é um desses, ele mostra de fato se acontece ou não, só quem Só mora quem lá tá na sabe. cidade. É, exatamente. Mas, de maneira visual, acontece. É tanto que dá pra ver que ele tem uma interação nos vídeos com estudantes, com estagiários que são jovens, enfim. Mas é dizer que as portas que são abertas, elas não podem retroceder e fechar. Porque é entender que na antiga gestão presidencial, os ministérios receberam cortes. Educação recebeu corte. As universidades foram quase fechadas e cessadas. Isso não é mexer com a esquerda ou com a direita, isso é mexer com o direito fundamental da juventude. Então, há uma frase cristã que é usada muito, é que Deus abre portas de escape, né? Para poder termos soluções. Eu sempre gosto de trazer essas questões para o nosso dia a dia, porque tem muita gente que discute com a Bíblia. Eu gosto também de discutir com a Bíblia de vez em quando, com essas pessoas alucinadas. Mas é dizer que a política ela tem que ser uma porta de alicerce para a juventude. É você abrir a porta, passar pela porta e ter algo que sustente o muro, para o muro não cair. Porque todos nós que já vimos uma obra,
ou passamos por uma obra, principalmente de prefeitura, nós vemos que demora muito para uma obra ficar pronta. Então, se a cada 4 anos a obra for derrubada e feita, derrubada e feita, derrubada e feita, a política juvenil ela vai ser cessada. Por exemplo, nós temos o Estatuto da Juventude, que agora em agosto vai completar 15 anos. 15 anos. Por enquanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem 35 anos feitos nesse mês, no dia 13. Então, vê a comparação, onde a juventude ela sempre é esquecida, até nessas leis. Então, é muito disso. Nós precisamos ter a noção de quem nós votamos e também colocar nossa cara a tapa para se candidatar. Mesmo tendo 2, 3 votos, 5 votos, mas colocar nossa cara a tapa. Porque uma hora ou outra vai acontecer aquilo. O direito a ser candidato juvenil não tem que ser apenas cota nos partidos de candidatos, como tem cota para mulher. Mas é dizer que precisa se ter candidatos eleitos nessa cota. A gente não precisa estar esperando uma oportunidade em cota para ter que estar incluído. A gente tem que se incluir. Isso é muito disso, Arthur. Vou até puxar o gancho. Você vai vir candidata? Você vem candidata, Pedro Oliveira? 2028 é. Olha, essa é uma pergunta muito complexa que eu tenho fugido muito. Mas, lá no começo você disse que o Brasil ele segue uma maré. Eu gosto muito de trazer analogias sobre mar e ondas, enfim, porque o mar, querendo ou não, é um lugar muito de paz. E eu sempre respondo da seguinte forma: eu sou muito levado na maré e nas oportunidades. Então, se chegar a época que a sociedade ou o grupo que eu convivo diga, Pedro, você tem que ir, porque o seu limite acabou, e o que você tinha que fazer acabou, e a sua única chance de fazer algo é se candidatando, eu vou. Mas o que eu digo também é que eu vou aproveitar e usufruir de todas as oportunidades possíveis sem ser candidato e sem me candidatar. Porque, mesmo sem ser candidato, eu já fiz tanto e faço tanto que eu fico com medo de me candidatar e ser refém de um sistema. Mas também dizer que sou sagitariano com Ares, né? Minha lua é em Leão, então é dizer que também não fujo de uma luta, né? E como os nossos antepassados são, nós resistimos enquanto país, derrubamos uma monarquia, nós colocamos, através de golpe, nós colocamos a república, nós derrubamos presidentes da república, nós voltamos com as eleições diretas. Então, o que é se candidatar numa eleição, né? Isso é o menor dos problemas que nós vamos enfrentar. Mas, Arthur, eu diria que vou deixar a maré me levar. É porque assim, a gente tem para nosso último ponto, né, os caminhos para esse engajamento real da pauta. Da pauta juventude, da pauta jovens participando. E eu lembro-me bem até onde eu conheci o Pedro, que foi num movimento muito antigo, que se cresceu, se tornou um coletivo, enfim, ao ponto até se extinguir, mas que abriu muitas portas, como por exemplo o Pedro veio com o Move, hoje eu tenho as minhas redes sociais e acrescentando o podcast, cada um com a sua firmeza de querer participar. Então aquele movimento lá atrás, por mais que hoje já não exista, ele fez parte, eu acredito, de uma construção, de um Pedro que se determinou a ponto de fazer, de um Arthur que possa se determinar a ponto de fazer. Claro, você já falou da educação, que é crítica desde o ensino médio, e aí você acrescentou as universidades, né? Você citou até mesmo das cidades aí do seu estado que não tem universidades e o cidadão, o jovem, tem que sair 4 horas para a região metropolitana para conseguir estudar, e às vezes ele prefere estar na quinta, no mercadinho do tio. E a gente tem também o incentivo que você deu, eu acho que é extremamente importante, a candidatura dos jovens. Uma ação afirmativa, não partidária. Uma ação afirmativa da juventude por ser quem é. E aí eu também, outra pauta que eu não vou englobar, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro. Eu acho que a juventude ela tem que estar no poder de decisão. Porque o que eu vejo, eu acompanho vereadores de cidades fora da capital,
acompanho vereadora no Rio, fora da capital, acompanho alguns vereadores, né, no interior da Bahia. E, cara, existe uma juventude nas zonas interior, digamos assim, das capitais, dos estados, que são muito proativas. Que fazem a mudança acontecer, pelo menos nas redes sociais. É aquilo que a gente falou. É o que eu tô vendo. É o que você falou do prefeito de Sorocaba. Quem tá lá vai poder dizer, faz, não faz. Mas o que a gente está vendo hoje é um movimento de jovens que chegam e não são refém do sistema, como você falou, que tem feito a realidade acontecer. Seja na cultura, seja na ciência, na tecnologia, tem um protagonismo jovem. E eu acho que é isso que é interessante. Né? Por exemplo, cidade de São Paulo. Para você ser candidato, se você ser candidato na cidade de São Paulo, você tem que estar em algum elo. Ou você é direita ou você é esquerda, porque senão você não vai ser eleito. Não adianta mais você hoje ajudar, não adianta mais você dar um incentivo, não adianta mais você se sacrificar. Você tem que ser ideológico. Você tem que estar numa pauta, num lado ou no outro, para você ter estrutura para você conseguir se eleger. A juventude perdeu espaço nas capitais, mas ela está crescendo, pelo menos no meu modo de ver, não só nas participações, quando ela é chamada e ela se põe disponível para participar, como ela também está se pondo disponível quando chega nos poderes de decisão. E eu não vou olhar para a pauta federal, nem para a pauta estadual, mas sim para a municipal, que é onde a gente mais vê a possibilidade de não ser refém do sistema. Do cara, da garota, que chega e faz, e se propõe. O protagonismo jovem é fazer. Não tem aquela ladainha de chegou, sumiu. Eu vejo muito mais jovens que são eleitos e aparecem independente, como eu disse no início da fala, independente da ideologia, cara. O cara de direita, se ele acha que A ou B tá certo, B, C tá... Enfim, o cara de esquerda, se ele acha que B ou C tá certo, ele faz. Ele se propõe a aparecer, a dar a juventude que tem se elegido, tem aparecido como oportunidade no poder de decisão nas zonas interiores, ela tem sido provocada a fazer o protagonismo jovem. E eu acredito nesse ponto, da gente olhar que, apesar da educação política crítica, apesar do incentivo à candidatura jovem ser nenhum, e a gente não precisar, como o Pedro disse, esperar existir uma cota partidária para a gente ter que fazer parte de um movimento e sim a gente se propor com protagonismo, os jovens que chegam, eles fazem. Existem movimentos autogeridos com apoio coletivo, que é a eleição, você ter um apoio coletivo, ter os seus votos, acabar ganhando seu espaço, e esses movimentos eles vão para as ruas. A gente tem iniciativas e referências, né, que eu não vou citar aqui outros movimentos, mas a gente tem, por exemplo, o Move, que traz para o debate, propõe MUNs, né, para jovens que querem participar, que querem dar sua opinião sobre determinado assunto. Né? Outro movimento, que aí no caso é mais pessoal, né, porque Ensino é uma instituição, mas o podcast que o Pedro até agradece, né, de ter citado como uma possibilidade de protagonismo jovem, porque o podcast ele surge meramente para a oportunidade de debate, seja lá de quem for. Entendeu? A gente quer trazer jovens, a gente quer trazer especialistas, a gente quer trazer ativistas, a gente quer trazer quem quer espaço. Quem quer espaço. E quem tem, é claro, também. O que eu considero, quem tem espaço também, seja muito bem-vindo para participar e trazer aqui os seus pontos. Porque a gente quer ouvir de quem está no poder de decisão, a gente quer ter acesso a quem está no poder de decisão, assim como tinha acesso quando não estava. Qual o acesso que a gente tem aos deputados que a gente apoiou em 2014, 2018? Que participaram de muitas lives, que participaram de muitas rodas de conversa, nos movimentos juvenis, e que pode ser que aconteça de eu chamar algum futuramente que venha participar do podcast antes de ser candidato, antes de ser deputado, se torne e feche portas. Não, agora o meu direct já não funciona mais. O meu WhatsApp já não tem portas abertas. Porque agora eu sou deputado, não preciso participar do seu podcast, não preciso participar do seu movimento. Sim, não precisa, mas quando você se construía, era aqui que você estava. Então por isso que eu não olho para a pauta federal e estadual, porque ela se distancia ainda.
Mas eu acho que essa mudança, esses movimentos autogeridos pelo protagonismo da juventude, nos interiores das cidades, na verdade, nas cidades interiores, nos jovens que estão sendo eleitos e estão indo para as ruas ao invés de ficarem acoplados ao seu gabinete, estão indo fazer a diferença, é um movimento que tem que protagonizar daqui para frente. Porque, sem sombra de dúvidas, a juventude ela não é o futuro, ela é o presente. E se ela não liderar agora, não vai haver amanhã para construir. Não haverá amanhã para construir. Então a política ela precisa da ousadia dos jovens e os jovens precisam assumir que sim, tudo é político. A política ela pode ser chata, a política ela pode ser burocrática, a política pode ser dominada pela velha guarda. Mas se a gente não brigar pelo nosso espaço, ele vai deixar de existir e vai acontecer o que acontece hoje. Juventudes que chegam, acoplam esses espaços, mas se vendem para o sistema. Fizeram movimentos, convocaram jovens, acoplaram instituições, apoios, foram para as ruas, conquistaram o que queriam e quando foram convidadas pelo sistema a se calar, elas se calaram. Elas não se opuseram mais. Elas não apareceram mais. Sumiram durante 3, 4 anos de governo e aí se o governante que acoplou elas não tiver uma boa linha, ele aparece. Aparece para defender, não para bater no que está errado. E eu acho que é aí que é o ponto. E é por isso que eu não estou tratando de ideologia. Eu não estou tratando se você apoia o candidato A ou B, se você é um jovem que se entende por direita ou esquerda. O protagonismo jovem, se deixar de existir, a direita e a esquerda vai continuar. Os velhos lobos da Assembleia, da Câmara ou do Senado vão continuar lá. Porque em si eles acham que não dependem e não precisam da gente. Mas quando a gente se movimenta, e a gente citou aqui diversos movimentos que já aconteceram na história em outros países, inclusive, a mudança acontece. Então eu acho que a gente pode encerrar, né, pensando dessa forma, que o engajamento real da pauta da juventude vai acontecer no momento em que a juventude, para além de existir, para além de se movimentar, ela persistir a não se vender por um sistema falido, cruel e que é mais do que vendido. E assim, a juventude, ela é resistência. E essa é a palavra que resume a juventude. Ela resiste há muito tempo. Em qualquer lugar. Isso é resistência. E se disse uma frase que eu amo dizer. Eu odeio esse discurso. Odeio, eu vomito quando falam com esse discurso que a juventude e a infância é o futuro. Não é o futuro, é o presente. E eu ainda complemento. A juventude é o presente que juntos iremos construir o amanhã e que em unidade nós iremos formar e moldar o futuro. Porque o futuro, ele é mudável. Mas o presente, ele não se altera porque nós já estamos vivendo. Mas o amanhã nós conseguimos construir de maneira junta e unitária. E lembrar que, mesmo você sendo de esquerda, direita e centro, a juventude é uma só. É uma pauta única, transversal. A pauta da juventude, ela depende de quem está no poder. E não importa o lado, importa a pauta. A juventude quer saúde, a juventude quer educação, mas além de tudo a juventude quer viver. E viver depende de quem tem um poder. Então nós precisamos dialogar com todos os lados, sim, independente das nossas ideologias. Porque no fim, nós que ficamos à mercê do sistema, e não o sistema que fica à mercê da gente. É muito raro ser o contrário. É verdade, Pedro. Olha, foi grandioso, cara. O que você achou aí do nosso debate? O que você achou do nosso bate-papo, da nossa conversa? Eu amei, já quero vir mais vezes. Dessa vez eu vou tentar achar um espaço maior. Cara, desculpa, a gente foi tomando tempo do Pedro Não, aqui. No relaxa. off ele falou assim, ó, tem 1 hora. A gente já passou 1 hora e 10 para além dos Sem atrasos. problema nenhum. Mas, de qualquer forma, agradecer muito a participação do Pedro. Foi muito grandioso ter o seu conhecimento, a sua participação, a sua força aqui conosco para trabalhar essa pauta, para conversar sobre essa pauta. Vamos ter novos espaços, vamos ter novas pautas e com certeza vai sempre caber o nome do Pedro aqui, que é, para quem não conhece, para quem não segue, se ele quiser divulgar a rede social dele. Mas com certeza, quem me conhece, conhece. Quem me conhece, conhece ele. Ó, quem quiser me seguir é @PedroOliveira_RL. Tô aqui. Que é isso. Muito obrigado mais uma vez, Pedro. Espero realmente receber você mais vezes por aqui. Foi um grande debate, uma grande oportunidade de conversar sobre a nossa juventude. E eu vou encerrando o podcast por aqui. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu.
Compartilhe nas redes sociais, os nossos cortes vão sair no Instagram, tá? O nosso vídeo completo sai no YouTube e no Spotify, no caso só o áudio, tá? Então Spotify e YouTube, cortes no Instagram e no TikTok, para quem quiser acompanhar tudo que rolou nesse debate em algumas partes e o completo Spotify e YouTube. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.